Então, queridos, agora vou à palavra de hoje. Rompendo as impossibilidades. Rompendo os impossíveis. Mateus capítulo 27. Ô, irmãos, estou ficando assim. Viajo com 2, 3 dias que eu estou viajando, já estou morrendo de saudade da igreja. Não é ciúme do púlpito, não. Fico feliz. Os nossos diáconos, o presbítero, esses dias ele, por questões pessoais, não pôde estar ministrando. Mas breve vai estar ministrando. Digo, em outra viagem minha. Mas dou 3 dias, 2, 3 dias, já estou lá e já fico com saudade. Uma semana, já fica aperreado, querendo voltar. Bem que Petrolina podia ser mais próximo dos lugares, né? Da Lapa. A gente ia ali e voltava. Mas tudo para Petrolina é uma viagem, é um dia. Se você vai para qualquer lugar, é um dia. O único lugar que você vai que não é um dia é para Lagoa Grande, mas também ninguém quer ir. Rompa as impossibilidades. Essa é a palavra dessa noite. Rompendo as impossibilidades. Mateus capítulo 27, verso 50. Aqui está Jesus na crucificação. Jesus, ele está crucificado. A partir do texto que nós vamos começar a ler. Jesus, ele está ensanguentado porque ele foi chicoteado, ele foi esbofeteado. Ele foi cuspido. Ele carregou a cruz. E agora ele está dependurado no madeiro. Como um assassino. Como um brutal bandido. Os homens que eram crucificados eram homens que faziam levantes. Que de alguma forma ameaçava o rei ou o império. Jesus em nenhum momento foi ameaça para rei nem império de ninguém. Ele usava as mãos, as palavras para curar, para abençoar. A única vez que ele usou um chicote foi dentro do templo da casa que ele diz, é a casa do meu pai. Será chamada casa de oração. Mas ele foi levado ao madeiro. Porque ele veio para isto. Ele veio para carregar os nossos pecados e nos doar o perdão. Ele veio, como diz lá em Isaías 53, carregando as nossas maldições, as nossas transgressões, a nossa culpa, o nosso pecado, o nosso castigo. Tudo isso estava sobre ele. E quando ele está lá naquela cruz, o verso 50 diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Aqui ele morre. Aqui ele para de respirar. Aqui ele tem morte. Se fosse examinado por um médico, iria constatar morte, ausência de funcionamento dos seus órgãos, nem coração, pulmão, o sangue não era bombeado, o cérebro não estava recebendo ar. Ele morreu. Ele suspirou e morreu. Jesus veio para tudo isso, para nos salvar, para nos perdoar, para que este acontecimento existisse. Ele veio para isto. Ele veio para morrer por você, por mim, por nós. Mas Ele é tão bom, Ele
Ele é tão maravilhoso que ele podia apenas ter morrido, porque na sua morte já estava incluído perdão. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vida, perdão, salvação. Ele disse para os seus discípulos: vocês vão ficar tristes por um momento, mas a tristeza de vocês vai passar. Ele já tinha prometido que ele iria ressuscitar. Mas a sua ressurreição não seria a ressurreição como muitas que tiveram ao longo da história. Por exemplo, Elias, Eliseu, ressuscitam pessoas. A Bíblia fala até que os ossos de Eliseu foram tocados pelo morto. Jogaram um morto, quando ele cai, que ele toca no corpo nos ossos, né? Nem no corpo, onde estavam os ossos de Eliseu, o morto se levanta, ressuscita. Qual é a diferença? Esse que ressuscitou morreria depois 10 anos, 20 anos, 30 anos, 5 anos. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele está vivo. Amém? Essa é a grande diferença. E aqui o texto diz que ele expirou, ele morreu. Mas aí nós vamos ver o plus que ele nos dá. E 3 coisas o Senhor nos dá, 3 coisas o Senhor nos promove, 3 coisas o Senhor rompe na hora da sua morte. Naquele momento, verso 51, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Vamos à primeira coisa. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, em 2 partes. O templo, segundo Hebreus, no capítulo 10, fala que o templo, ele tinha um lugar santo, um lugar santíssimo. E era uma coisa de simbologia. Tinha um símbolo do lugar santíssimo, era da glória de Deus, a presença de Deus. O sacerdote só entrava naquele lugar uma vez ao ano, uma única vez. E antes de entrar, o próprio sacerdote, o sumo sacerdote, quer dizer, era o sacerdote dos sacerdotes, que naquele ano estava nessa posição. Ele entrava naquele lugar, mas antes de entrar ele se purificava, ele fazia sua purificação, porque também ele era pecador. Aí ele entrava no lugar santíssimo. Tem todas as normas que existiam para a época. Ele ia com uma corda amarrada no seu pé, com um sino, para que não ocorresse dele morrer. Alguns deles, a maioria dos sumos sacerdotes, eram sacerdotes já idosos. Então eles tinham receio de que o sacerdote morresse lá no lugar santíssimo. E aí não podia ficar morto lá. E também ninguém podia entrar para tirá-lo. Só quem podia entrar lá era o sumo sacerdote. Então tinha que esperar o ano seguinte, não podia. Então ele entrava com uma corda amarrada e um sino na perna. E eles ficavam o tempo todo, que ele se movia lá, se movimentava, eles ficavam, os outros sacerdotes, ouvindo o sino. Caso eles não puxassem, ele puxava a corda. Se não mexesse, ele ficava puxando a corda. Até dado momento que eles percebessem que ele tivesse morrido, eles iam puxar a perna, pela corda, o sumo sacerdote, até trazer para fora. Mas aí acontece o seguinte: na morte de Jesus, o véu do templo, isso que separava o lugar santo do lugar santíssimo, foi rasgado. Não bastava Jesus ter nos perdoado, mas ele fez algo mais. Esta impossibilidade de entrar naquele lugar foi rasgada. Nós vamos ver já. Verso 52, 52, desculpa. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus,
entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então o que acontece é o seguinte: na hora que Jesus morre, muita gente boa, muita gente crente, muita gente que andou até com Jesus, ou que naquele período ali que viveu quando Jesus estava, ressuscitou. E depois que Jesus ressuscitou, essas pessoas foram às suas casas, foram na cidade de Jerusalém, viveram alguns anos e depois voltaram a morrer. E estão esperando a ressurreição dos mortos. Mas na hora que Jesus morre, Ele promove uma revolução nos cemitérios. Os mortos que eram santos, que eram justos, que eram homens de Deus, se levantam dos seus sepulcros. Esse é o segundo plus. O primeiro plus é que Ele rasga o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O segundo plus é que bastava Jesus ter morrido, bastava Jesus ter perdoado nosso pecado, mas Ele morreu, e aí diz aqui o texto que os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E a terceira coisa, verso 54 diz: quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A terceira coisa é que o centurião e os soldados, eles eram romanos. Eles não eram judeus, eles eram romanos. Por serem romanos, eles não tinham nem sequer instrução na Torá ou instrução bíblica. Eles eram, por assim dizer, ateus. Ou eles tinham uma religião diferente da dos judeus. Mas quando eles viram tudo aquilo, eles disseram: um homem normal, uma pessoa normal, quando morre, não provoca tudo isso. Do meio-dia até as 3 da tarde, o sol se escureceu. Na hora que ele disse: Pai, nas suas mãos entregue meu espírito, e ele para de respirar, as pedras se racham. Sabe, irmãos, não tinha bomba, mas as pedras explodiam. Pá, pá, terremoto. Aquele aspecto diferente, parecia algo diferente, tudo isso acontecendo naquele lugar. Aqueles homens que ateus ou de uma religião que não tinha nada a ver com a religião de Jesus, eles olham para aquilo e disseram: este homem era o Filho de Deus. Não se trata de um filme com efeitos especiais. Se trata de uma situação real, onde você encontra o poder de Deus se manifestando. Baixe sua cabeça, vamos orar. Querido Deus e Pai, que esta palavra encontre um coração aberto, sensível, ainda que seja como dos centuriões, que quer negar a tua existência, mas que venha reconhecer a tua presença, o teu poder, o teu amor e o teu perdão. Fala com cada um, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. 3 coisas, 3 brindes, 3 presentes Jesus nos entrega na hora da sua morte. A primeira é que Ele podia apenas ser nosso Salvador, mas além disso Ele quis mostrar para nós que as coisas mudaram. O caminho agora para o céu estava aberto. O caminho para o Pai estava aberto. Ele rasgou o véu. Ele assim, aquela separação do lugar santíssimo, aquela história que tinha que o sumo sacerdote entrar uma vez por ano.
Ele disse, eu sou o sumo sacerdote. Hebreu diz que ele é o sumo sacerdote. Então ele entrou agora uma vez por todas. Por todos os anos, por todos os dias, por todos os pecados, por toda a humanidade. Ele entrou uma vez por todas na presença do Pai e ofereceu o seu próprio sangue e disse, Pai, aqui está o meu sangue derramado naquela cruz para perdão do seu, do meu, do nosso pecado. Rasga o véu para dizer, não há mais necessidade de alguém ir uma única vez no ano. Você agora pode entrar e bater na porta e dizer, papai, eu vim falar contigo. Entra, filha. Deus é teu pai. E na casa do pai, você tem acesso. Ele diz, seja bem-vindo, entra. Tudo que você pedir ao pai em meu nome, ele lhe concederá. Sabe o que ele está dizendo assim? Você agora tem nome. Você agora tem representação. Quando você chegar lá diante do Pai, Pai, eu vim aqui falar contigo em nome de Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que está à tua direita. E ele vai dizer assim, Pai, ele confessou o meu nome, ele me serve, ele me segue, ele me ama, ele me adora. Então, Pai, atende a ele. Tudo que você pedir ao Pai em nome dele, ele está lá do lado para dizer. Foi um plus. Sabe, rasgar o véu é para dizer assim, não é mais desse jeito. Quebrou essa simbologia, essa separação não existe mais. Deus agora não está mais no lugar santíssimo e você só tem acesso até o lugar santo. E olhe lá, para chegar lá, você teria que ser sacerdote. E para entrar no lugar santíssimo, você teria que ser sumo sacerdote. Mas a Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 2, nós somos a geração eleita. 1 Pedro 2,9. Você entende esse versículo? Vós sois, você é, eu sou, diga eu sou a geração eleita. Mas o que é que diz mais? Ele diz assim, você é sacerdote. Você não precisa de um sacerdote. Você em Cristo é sacerdote. E é sacerdote da realeza. Porque Ele, o Rei, é o teu Senhor, é o teu Deus. A nação santa, o povo adquirido. O que é adquirido? Aquilo que se paga. Você sabia que você foi comprado? Porque nós éramos escravos do diabo, nós éramos escravos do pecado. Uma pessoa que vive na bebida, uma pessoa que vive no cigarro, uma pessoa que vive nos vícios, ela é escrava. Mas Jesus disse, você não vai ficar na escravidão não, você não vai ficar nesse vício não. Eu paguei com meu sangue pela tua vida, eu te comprei. Você é povo adquirido, o Senhor te adquiriu. O diabo não tem direito sobre você, o vício não tem direito sobre você, o mundo não tem direito sobre você. Jesus tem direito sobre você. Ele te adquiriu. Para que anuncies as grandezas daquele que vos chamou de onde? Das trevas. De onde é que você saiu? Das trevas. Onde é que você vivia? Nas trevas. Por isso que Pedro está dizendo isso, porque ele rasgou o véu. Ele disse, ei, tem mais isso não. Não é mais separado o lugar do santo do lugar santíssimo não. E só quem chegava no lugar santo era sacerdote. E no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote. Aí Jesus rasgou e disse, ei, você que nem é sacerdote, você que nem era família de sacerdote, você que nem sabia que era sacerdote, eu te tornei um sacerdote real. E você agora pode entrar no lugar santíssimo, porque eu estou te levando para lá com o meu sangue. Eu rasguei essa separação, eu quebrei essa inimizade. Pode aplaudir ao Senhor. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Por isso que tem aquela canção, quem já pisou em outro lugar. Ô meu irmão, você vai para o melhor lugar do mundo. Aí tem outra canção, melhor lugar do mundo. É onde? É perto do Pai.
no lugar santíssimo. Ei, mas só podia entrar o sumo sacerdote. Mas agora eu sou sacerdote. E agora qualquer sacerdote pode entrar. Porque qualquer sacerdote é filho. Qualquer sacerdote é real. Qualquer sacerdote é da realeza. Você pode, eu posso, nós podemos entrar. Hebreus 10, 19 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O que é que ele está dizendo no verso 19? Irmão, tenha ousadia, tenha confiança e entre. Entra. Eu tenho vergonha. Irmão, ore por mim. Sabe que a gente devia acabar com essa dependência de oração dos outros? É bom que oremos uns pelos outros. A Bíblia manda que oremos uns pelos outros. Mas você também precisa saber que você é tanto filho quanto eu. E eu sou tanto filho quanto você. Não existe categoria de filho no céu. Você pode ser pai, eu vim falar contigo. O outro diz pai, eu também vim falar contigo. O outro diz pai, eu vim falar contigo. E ele diz: entrem filhos, a casa é sua. O véu foi rasgado. Na hora que Jesus morreu, rasgou o véu. Rompeu isso aí. Qual foi o segundo plus que Jesus fez? Qual foi o segundo bônus que Ele nos deu na hora da morte? Os sepulcros. Podia Jesus só ter morrido, não era? Mas Ele morreu e, irmãozinho, o irmão estava lá, mortinho da Silva, né? Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Eu sei, irmão, quando vier a ressurreição, aí de repente ele está lá. Ei, irmãozinho, levanta. Imagina como ela saindo do sepulcro. Tem um monte de gente morrendo de medo já. Você tem que ter medo de quê? Não é fantasma não. Se levantou. Quando ele olha no cemitério que ele levanta, ele olha o outro. Pai do Senhor, irmão fulano. O outro lá, glória a Deus. Eita, começou um culto ali. No cemitério. Você imagina o coveiro. Se ele não é crente, meu amigo, até hoje ele está correndo. Porque a Bíblia diz que os sepulcros se abriram. Mas sabe o que eu aprendo para nós? Qual é a lição que ele deixou para os discípulos hoje? Ele estava dizendo assim: diga para a morte que ela não tem mais poder. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a vida. Na hora que ele morre, ele diz assim: diga lá para a morte, só para mostrar para a morte que quem manda aqui sou eu, o Todo-Poderoso. Levanta. Esse monte de irmão que está morto aí, sai levantando lá em Jerusalém. No cemitério de Jerusalém começou gente querendo se levantar, só para mostrar para você que Ele tem poder de romper a morte na sua vida, a morte dos seus sonhos, a morte dos seus desejos, a morte dos seus projetos, a morte daquilo que Ele tem para você. Só para lhe dizer isso, Ele fez isto para mostrar que quem manda é Ele. Para dizer assim, ó, fique sabendo, Jesus está aqui. Ele está aqui, Ele pode. Olha, se você vai à sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. Primeiro Coríntios 15. Primeiro Coríntios 15, 55 diz assim, ó: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão, a sua corrente, né, suas algemas? O que é que o homem teme? A morte. E eu gostaria de não dizer isso, mas o que é que o crente teme? Porque nós temos uma
Me desculpe, irmão, mas uma leva de crente que ainda não entendeu o que é ser crente. Não consegue repetir aquela palavra de Paulo: para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Vai morrer? Não, por favor, Jesus, eu quero ver meus netos, meus filhos. Eu passei agora no concurso, eu vou assumir. Eu troquei de carro, nem viajei. Comprei uma roça, plantei. Não consegue. Para mim o morrer é lucro. Por quê? Porque Jesus disse para o irmão que estava com ele lá na cruz, o irmão que se converteu na cruz: hoje mesmo tu está comigo no paraíso. Se bom fosse ficar na terra, Jesus dizia assim: faz o seguinte, tu não vai morrer não. Eu morro, porque eu vou salvar esse povo todo, inclusive você. Mas tu vai ficar aí. Fica aí um pouquinho, mais uns 20, 30 anos. Não. Melhor morrer com Cristo do que viver na terra. Então, infelizmente, as pessoas que estão me ouvindo, infelizmente, elas morrem elas têm medo da morte. Morre de medo da morte, não dá certo, né? As pessoas temem a morte. A morte. Não quero nem falar. Não vamos falar não da morte, não. Vamos falar da vida. Aí Jesus, na hora que ele morre, ele promove uma ressurreição, para dizer assim: fala para a morte lá, quem mandou levantar aquele povo todo fui eu. Será que Jesus ia pedir para a morte: ei morte, libera aí uns 50 irmãozinhos aí? Não tem isso não. Será que Jesus pede a demônio para sair de alguém? Aquela senhora que tinha uma filha endemoniada, que ela se abraça aos pés de Jesus e disse: mas os cachorrinhos comem das migalhas. Aí Jesus disse assim: filha, a tua fé seja feita conforme a tua fé. Na mesma hora, o demônio saiu da filha dela, que estava 30, 40, 50, 100 quilômetros de distância. Não existia WhatsApp, SMS, telefone celular. Nem se botasse fumaça, né? Sinal não chegava. Como é que chegou instantaneamente, na mesma hora que Jesus disse: filha, vai ser como a tua fé. O demônio está lá ouvindo. Chega alguém nas orelhas do demônio e diz assim: vaza! Jesus que mandou. Mas demônio só negocia com você. Eu não vou sair. Não estou pedindo. Já vi gente expulsando demônio, querendo conversar com demônio. Irmão, demônio não tem conversa. Sai em nome de Jesus. Eu não estou perguntando. E eu não estou lhe pedindo. Eu estou lhe mandando. Em nome do Rei, dos reis, do Senhor, dos senhores, saia! E outra coisa, eu fiz aqui, mas não precisa também gritar não. Saia. Ou melhor, faz como Jesus. Saia. Ninguém nem tinha ouvido. E o demônio estava lá no maior desespero, porque Jesus tinha mandado ele sair. Ninguém nem tinha ouvido. Não precisa chegar. Não precisa. Você pode criar um problema no ouvido do endemoniado, que depois de liberto ele vai ficar surdo, traumatizado. Por favor, seu demônio, nunca mais volte para mim, porque a libertação foi pior do que a possessão. Mas voltando aqui, irmãos, ele tem poder sobre o quê? Sobre a morte. Cadê a morte? Sua força. Cadê a morte? Seu aguilhão. Cadê a morte? Sua vitória. Verso 56. O aguilhão da morte é o pecado. As correntes da morte é o pecado. É por isso, irmão, pecador, quando morre acorrentado. O servo de Deus, quando morre, ele morre liberto. Um servo do Senhor morrendo, feliz. Um pecador morrendo, desesperado. Por quê?
Nada pode mudar o destino dele. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas aí vem Paulo e diz, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória. Deus nos dá o que, irmãos? Estão tudo com medo da morte. Graças a Deus que nos dá. Dê graças a Deus. Diga glória a Deus. Graças a Deus. A morte, ela não tem poder sobre você. Mas um dia eu não vou morrer. Se Jesus não voltar antes, vai. Mas no dia que Jesus voltar para buscar a igreja, Ele vai mandar dizer assim para a morte: devolve todo mundo. E ela não tem poder de dizer assim: eu não devolvo fulano. Não tem. Mas fulano, tocaram fogo nele, como é que chama? Cremaram. Tocaram fogo no irmão, cremaram ele. E romanticamente espalharam as cinzas dele pelo mar. E daí? O Deus que criou a menor partícula que existe no universo, criou você. E quando Ele ordenar, todas as partículas de fulano de tal vão se juntar, vão se reunir e vão se apresentar a Ele num corpo incorruptível. Mas ele morreu numa explosão, não tem problema. Mas ninguém achou o corpo dele. Se ele não for Moisés, que já foi para o céu, junto com Elias, por que passaram 3 dias procurando o corpo de Moisés e não acharam? Porque depois Moisés aparece lá no monte da transfiguração, junto com quem? Com Elias. A paz, Jesus. Moisés. Por que Moisés aparece? Porque ninguém sepultou Moisés, porque Moisés não morreu. Morreu, mas foi levado para o céu. Então o segundo plus de Jesus foi que Ele abriu os sepulcros. Todo canto. Lá na cidade santa. Para dizer para você, ovelha, Ele tem poder sobre a morte. Não tenha medo da morte. Ela não é nada diante da vida, diante de Jesus. Não tenha. E não tenha pena de crente que morreu. Se pudesse ele olhar e chegar para você que ele não vai fazer isso, ele dizia assim: ei, tu tá com pena de mim? Eu tô melhor do que você, filhão. Eu estou no paraíso e tu está no deserto. Tu está no deserto e eu no paraíso. Então, quem está melhor? Enquanto tu está atravessando o deserto, eu já estou no paraíso, esperando a ressurreição dos mortos. Qual foi o terceiro plus? O terceiro plus, na hora da morte de Jesus, o centurião e os soldados, Mateus 27, 54. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Você pode não gostar da igreja, não gostar de crente. Você pode não entender o evangelho. Mas quando você vê a glória de Deus, a manifestação do amor dele, do poder dele, você não pode negar tudo que Deus é, tudo que Deus faz por você. Isso eu chamo de mudar. Tem aqui. Já chegou aqui o socorro. Não veio do Senhor que fez o céu e a terra, mas veio do presbítero aqui, por enquanto. Eu chamo isso de mudar de
opinião. Qual era a opinião do centurião? Isso é um bandido. Se está sendo crucificado é porque é um bandido, um arruaceiro, merece. Chicote nele, fura ele. Tudo isso aconteceu com Jesus. Jesus apanhou como um condenado. Jesus foi crucificado como um condenado à morte. Mas ele não era arruaceiro, ele não era bandido, ele não era nada daquilo que estavam acusando Jesus. Sabe qual é o problema das pessoas? Eu não vou ser crente. Tudo bem, não seja. Eu também dizia isso. Eu não preciso sair da minha igreja para servir a Deus. Eu dizia desse jeito. Até o dia que eu conheci Jesus. Minhas opiniões mudaram. Meus pensamentos mudaram. Eu até lembrei de uma canção aqui da época da minha adolescência. Quando eu conheci Jesus, toda a minha vida então mudou. O passado já passou, das trevas e do abismo eu vim para a luz. Hoje eu canto e sou feliz. Encontrei Jesus. Conhece essa música? Quando eu encontrei Jesus, toda a minha vida então mudou. Quando eu encontrei Jesus, minhas feridas Ele sarou. O passado já passou, das trevas do abismo eu vim para a luz. Hoje canto, sou feliz, encontrei Jesus. O centurião disse: o Filho de Deus. Quem é que tem poder na hora da morte de fazer as rochas se quebrarem? Quem é que tem poder de na hora da morte, ou melhor, da meio-dia até as 3 horas da tarde, durante 3 horas o sol perdeu sua claridade? Quem é que na hora da morte tem poder de provocar terremoto, abalar a terra, sacudir a terra? Quem é que tem poder? Quem é que tem poder de falar no fundo do teu coração? Só Jesus, o Filho de Deus. Mude de opinião. Sabe como é que a gente muda de opinião? Na Bíblia, Romanos 10, 17. Para a gente concluir. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Na outra tradução diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sabe o que é fé? É a opinião de que o que a Bíblia diz é verdade. Então, para que eu mude a minha opinião para a opinião da Bíblia, eu tenho que ouvir a palavra de Cristo. A pastora falava que as pessoas estão ouvindo muitas vozes, muitas palavras, muitos ensinos, e elas precisam parar de ouvir e ouvir Aí eu lembrei da outra canção. Hoje eu só estou igual a oferta: olhar somente a Ti, Jesus, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, seguir sem vacilar, prostrado em Teu altar e não olhar atrás. O que passou, passou. De Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu
o pobre pecador. Para mim o céu se abriu. Mensagem de hoje. Dou glórias ao Senhor. Olhar somente a ti, Jesus. Olhar somente a ti, Jesus. Olhar somente a ti, Jesus. E não olhar atrás. Seguir eu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. O mundo é muito belo, tão vasto de ilusão, mas isso não traduz para mim satisfação. Sua graça redimiu um pobre pecador. Para mim o céu se abriu. Dou glórias ao Senhor. Mude de opinião. Eu lembro de uma ovelha que eu tinha, que ele dizia para a esposa que ia para a igreja: eu só fico na igreja se eu tiver uma coisa mais forte do que a cachaça que eu bebo. E ela disse: então vamos, que tu vai lá beber uma coisa mais forte do que essa cachaça que tu bebe. Ele dizia isso. Ela ia para a igreja e ele não ia. Num domingo ele foi. Jesus deu uma dose de amor, uma dose de revelação ao coração dele, uma dose de perdão, uma dose de carinho, uma dose de palavra falada lá no fundo. Foi tão forte a bebida do Senhor na vida dele. Isso tem mais de 25 anos. É um servo de Deus. Passou por aqui uns dias atrás. Amigo da gente, amigo do Fabrício, do Diácono Fabrício. Ele e a esposa lideram reunião de casais. Onde estão? Onde moram? Sempre lideram encontro de casais, reunião de casais, grupos de casais. Mas se você perguntasse para ele, eu dizia: só no dia que eu beber uma coisa mais forte de carpinha que eu bebo. Depois beba Jesus. Jesus é forte demais. Ele mudou de opinião. Ele mudou de vida. O centurião mudou de opinião. Na hora que Jesus morre, ele mudou a opinião do centurião. Porque é impossível alguém olhar para aquele Jesus naquela cruz, mesmo morto, e não reconhecer que ele é o Filho de Deus. É impossível você olhar para esta palavra, ouvir esta palavra e não reconhecer que Deus te ama. Mas eu pequei, mas Ele lança no fundo do mar, no fundo do esquecimento, os teus pecados. Ele lava com o sangue dele. Ele escreve o teu nome no livro da vida. Ele vem te buscar. E isso o diabo não pode impedir. Isso o mundo não pode impedir. Isso a morte não pode impedir. Jesus é todo poderoso. Ele é maior do que tudo isto. Ele disse: Pedro, o diabo pediu para peneirar vocês. Eu disse: não. Vocês não estão prontos, Pedro. Não vou deixar vocês passar na peneira não, porque o diabo quer acabar com vocês. Mas não, eu protejo vocês, Pedro. Mas quando tu te converter, Pedro, ajuda teus irmãos. E Pedro ajudou. Querido, querida, essa palavra ao seu coração nessa noite é esta: Ele rompeu as barreiras, os impossíveis. Na hora que Ele morre, Ele está dizendo para você: você tem direito a entrar no Santo dos Santos. Por Ele. Vem, filho, vamos entrar aqui no Santo dos Santos. Mas só podia o sumo sacerdote. Você agora é sacerdote. E eu sou o sumo sacerdote. Mas eu rasguei, não tem mais véu. Rasguei. Vem, chega cá, filho. Entra aqui, tá vendo aqui, pai? Quero lhe apresentar fulano, ciclano. Não é isso que está escrito lá em Mateus capítulo 10, verso 33? 32? O que é que está escrito em Mateus 10, 32? Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu pai que está nos céus. Ele diz assim: vem cá, pai. Vem cá, Mica. Aí Mica vai entrando lá e diz: ó pai, aqui ó. Isso aqui é o José Alves. Ele me confessou, ele é meu.
Ele disse, chega, filho. Se você é de Jesus, você é meu filho. Chega para cá, entra, a casa é sua. O que é que você está precisando? O que é que você está precisando? Ah, mas é muito difícil. Ele disse, você acha que morte é fácil? Mas para Jesus ele fez o quê? Para aquele povo ressuscitar. Eu estou mandando um comando das galáxias e agora vou dizer. E quando eu contar 1, 2 e 3 e eu falar as palavras, não. Espalhe as tuas mãos e entregue meu espírito. Os irmãos recitando, não é? Os justos saindo do sepulcro. Sabe para quê? Para dizer, eu tenho poder. Poder sobre a morte. Poder sobre o mundo. Poder sobre todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Mude sua opinião. Se o centurião romano mudou, não, mude. Seja humilde. Jesus te perdoa. Morreu por você. Baixe a sua